Existe um estudo que diz que 54% das pessoas no Brasil compram algo que um influenciador, uma influenciadora promove. Nos Estados Unidos é 12. Ou seja, o Brasil é 4 vezes melhor que os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. Seja muito bem-vindo ao PMX, o programa de mentoria gratuita para empreendedores exponenciais da Startse University. Eu sou Marcelo Pimenta, sócio e Head of Growth da Startse, e a gente está aqui hoje com um convidado muito especial para falar sobre crescimento de negócios, para falar sobre cultura, com uma experiência corporativa e agora empreendedora em primeira mão para vocês que estão aí inscritos no nosso PMX. O nome dele é Ricardo Dias. E aí, Ricardo, tudo bem com você, meu caro? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu te agradeço demais pela sua presença, é uma honra estar aqui com você. E a primeira pergunta que eu queria te fazer aqui hoje é: quem é Ricardo Dias por trás do CPF? Boa, ótima pergunta. Bom, o Ricardo é um cara jovial, atualmente com 43 anos, casado, pai de 2 filhas, mas um cidadão do mundo. Talvez essa é a minha maior característica. Eu morei em muitos países ao redor do mundo, tive a oportunidade, durante a minha carreira na Ambev, de trabalhar em 5 países diferentes, 6 com o Brasil, e eu realmente me considero um cidadão do mundo. Que legal. E hoje você está à frente da Adventure, certo? Você podia Exato. contar um pouquinho para nós aí como é que funciona o modelo de negócio, que tipo de dores vocês resolvem aí no mercado? Claro. Adventures é a junção de 2 palavras em inglês, advertising e ventures. Ventures em inglês, negócios, advertising, propaganda. A gente acredita que a gente está, nesse momento, principalmente no Brasil, de frente a uma oportunidade gigantesca, que é a era do entretenimento, a era da atenção, onde as pessoas vão cada vez buscar mais entretenimento e menos interrupção. E a gente acredita que existe uma moeda. E no Brasil, muita gente acredita que o Brasil é conhecido por commodities, né? E minério de ferro, e aço, isso e aquilo, como commodities agrícolas, mas existe uma commodity no Brasil que pouca gente conhece a grandiosidade dela, que se chama atenção. O Brasil é um país que consome rede social acima da média. O Brasil é um país onde as pessoas são muito criativas. O Brasil é um país que é altamente influenciado por celebridades. E o modelo da Adventures é justamente esse. É você criar ventures, negócios, para celebridades que têm já a moeda da atenção marcada no seu ecossistema. Então, a gente cria, no final do dia, marcas para celebridades. Que legal. E alguns números assim da empresa, tamanho de equipe, como é que vocês estão mais ou menos situados hoje? A gente acabou de completar 18 meses de vida. A gente nasceu no meio da pandemia, literalmente, nasceu remoto. E devagarzinho a gente foi expandindo. Hoje a gente está com mais ou menos 350 pessoas. A gente tem algumas divisões lá dentro. A gente opera uma divisão de tecnologia. A gente tem, obviamente, o e-commerce. A gente tem os serviços de criatividade e marketing. Ou seja, a gente foi construindo todo um ecossistema para suportar a criação de marcas. Mas a gente trabalha com marcas terceiras. A gente tem nossas marcas próprias, obviamente. Mas a ideia da Adventures é ter um ecossistema para que a gente possa tocar uma marca, crescer esse negócio e fazer com que esse negócio floresça. Agora, o que une tudo isso é a cultura. E esse é um ponto interessante, uma ótima pergunta, porque quando a gente começou, a gente estava no remoto. E a primeira coisa que a gente fez foi criar um podcast da nossa cultura. Quando eu falo podcast, o que quer dizer isso? Era basicamente um podcast de 15 minutos, onde a gente levava as pessoas no nosso, que a gente chama de nosso mapa de cultura. Como as pessoas não podiam vir para o escritório, a gente tinha nesse podcast 15 minutos a nossa cultura. E foi aí que tudo começou. A base da Adventures, no final do dia, além das pessoas que são os nossos maiores ativos, é a cultura. Muito legal. Eu queria entrar até no tema de cultura com você, mas só para dar um contexto aqui para nossa audiência hoje, porque muitos estão na cadeira às vezes, de executivos, muitos são empresários também, e algumas pessoas aqui não sabem que você teve uma carreira aí muito grande, muito relevante pela Ambev, né? Durante o quê? 20 anos, mais 20 ou anos. menos. Exato. E como é que é, na sua visão, essa mudança, né? Essa mudança de paradigma entre você ser corporativo e, de repente, você é um empreendedor, né? Como é que funciona isso na sua vida aí? Bom, em primeiro lugar, com todo o respeito aos executivos e executivas do mundo, eu
eu tenho que confessar que ser empreendedor é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. O meu respeito por empreendedores e empreendedoras foi a 10ª potência depois que eu comecei a empreender. Eu realmente acredito que de tudo que eu já fiz na minha vida na pessoa jurídica, empreender foi, sem dúvida nenhuma, a mais desafiadora, a que me exigiu mais, a que me testou mais, e aonde eu realmente estou aprendendo muito. E sinto que eu tenho um privilégio de estar aqui como empreendedor hoje, depois de 20 anos como executivo. Sem dúvida nenhuma, essa minha bagagem como executivo me deu um fundamento, uma série de fundamentos, um alicerce muito relevante para que eu possa transferir um pouco desse conhecimento para o mundo do empreendedorismo. Mas eu não vou mentir para você que eu lidei com uma série de emoções, principalmente nos últimos 18 meses, que eu nunca tinha lidado antes. Então tem sido realmente um desafio, mas, como eu te disse, a minha admiração pelos empreendedores e empreendedoras Brasil e mundo afora, ela é gigante hoje. Eu não conhecia esse mundo e posso te dizer que eu fiz esse movimento na hora certa, no lugar certo, e estou muito feliz com o que vem pela frente. Ô, Ricardo, a gente compartilha aí de uma coisa em comum, que eu também fui executivo de algumas empresas, de algumas grandes empresas durante um bom período da minha vida, e eu tomei a decisão de empreender em algum momento, né? Então, sabendo disso, eu precisei tomar uma certa coragem ali naquele momento de falar, puxa, eu vou empreender. Mas hoje, como é que você recomenda para as pessoas tomarem essa decisão? Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. É melhor a pessoa, de repente, encontrar um sócio para deixar isso mais soft? É melhor a pessoa, poxa, vou atrás de um venture capitalist para buscar dinheiro? Como é que você faria isso ou recomendaria para as pessoas? Perfeito. Eu vou te falar duas coisas. A primeira coisa é coragem. Coragem é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o maior desafio para uma pessoa decidir empreender ou não. E é o que falta na maioria das pessoas. Eu conheço muita gente boa, e você certamente, quem está nos escutando também, conhece muita gente boa que só não empreende porque falta coragem. E eu não vou falar que é fácil. Obviamente não é. Ter coragem somente não basta. Eu vou lá, né, o corajoso vai lá empreender. Não. Você precisa de uma série de coisas, e eu já vou chegar nesse ponto, mas coragem, na minha opinião, é a primeira grande barreira. A segunda grande barreira é você saber o que você quer fazer, como você quer fazer e com quem você quer fazer. E aí eu não acho que existe uma resposta, uma resposta somente. Eu acho que existem caminhos. Eu, Ricardo, tive a sorte de estar no momento certo, no lugar certo, na hora certa, mas mais do que isso, ter uma boa ideia e encontrar os sócios corretos. Então eu, junto do Rafa Velar e do Gerard Deruer, a gente se complementa muito bem. Eu, Ricardo, particularmente, acredito que existe no Brasil uma oportunidade gigante de você se associar a outras pessoas e, com isso, trazer complementaridade para o teu negócio e, assim, crescer mais rápido. Então, se eu tivesse que te dar uma resposta binária, eu recomendaria: tente se cercar de pessoas boas, se possível melhores que você, e criar um time que se complementa para que você possa chegar no teu objetivo mais rápido. Eu, Ricardo, sei que eu, junto dos meus 2 sócios hoje, sou mais forte do que eu seria sozinho. Então, esse foi o caminho que eu escolhi, e acredito que vai ser um caminho extremamente vantajoso para o tipo de negócio que a gente quer criar. Agora, é impossível empreender sozinho? Não, muita gente já fez. Eu, particularmente, escolhi um caminho de estar cercado de pessoas. Sim, eu acredito muito nesse modelo. Inclusive, a gente trabalha aqui na Partnership, acredito que vocês também rodem em cima da Partnership, correto? Não, e aí, deixa eu te interromper por um segundo, porque esse seu ponto é talvez mais importante do que o meu primeiro ponto. Você começar um negócio sozinho ou não, tudo bem, legal, meio caminho andado. Você começou o negócio com sócios e sócias ou sozinho. Mas o que vem depois, na minha opinião, é o que garante longevidade e sucesso ao longo do tempo. E o partnership é, na minha opinião, a grande razão de sucesso da maioria das empresas no mundo, seja um Goldman Sachs, seja uma Ambev, uma Startse ou uma Adventures. Então, hoje na Adventures, como na Startse, a gente tem mais de 300 pessoas e 10% delas já são sócias. Isso, na minha opinião, é a grande fortaleza do nosso negócio. E no mercado que eu estou mais próximo hoje do Brasil, que é a publicidade, é onde eu justamente acho que eles falharam, porque não
criou-se, na minha opinião, um partnership que distribuísse riqueza. Porque no final do dia é sobre isso também. Você tem que criar um partnership para que as pessoas se sintam donas, toquem o negócio como donas, mas tem que ter também uma compensação financeira no final do dia. Caso contrário, essa partnership ela é muito frágil. Para que as pessoas possam realizar os seus próprios sonhos, né? Claro. Por que a pessoa vai trabalhar no fim das contas? Exatamente. Hoje em dia, principalmente, as pessoas parecem ter um pouco de vergonha de falar de dinheiro. E você não tem que ter vergonha, porque o dinheiro, o resultado financeiro, é uma boa medida de sucesso. Dinheiro é tudo? Obviamente não. Você tem que gostar do que você faz, você tem que ter propósito no seu dia a dia, você tem que fazer o bem, você tem que ter uma série de coisas que você pode fazer que não tem nada a ver com o dinheiro. Mas o dinheiro mostra se você está indo bem ou não. No final do dia, abre a gaveta. Tem dinheiro na gaveta? Pô, legal. Você fez um bom trabalho. Não tem dinheiro? Pô, não tem um negócio. É como uma medalha na Olimpíada. É muito legal ir competir. Mas o melhor que competir é ganhar medalha. Entendeu? Ninguém vai para a Olimpíada para não ganhar medalha. Você não comemora, entendeu? Eu cheguei em último lugar. Não. Os grandes campeões, as empresas que constroem grandes negócios, elas sempre buscam o melhor. Elas buscam a medalha de ouro. Então, eu acredito que todo mundo que está criando um negócio, está querendo empreender, a não ser que seja um hobby, você tem que buscar a medalha de ouro. Nossa, muito, muito boa essa sua visão, porque, né, isso se aplica para a vida pessoal das pessoas e aplica-se também para as empresas, porque a empresa que não tem fluxo de caixa positivo, que não tem visão de lucro a longo prazo, ela não se mantém no mercado. Exato, aí não tem um negócio. Não tem um negócio, você não contrata pessoas, enfim, você não cresce, Então, você tem toda a razão. Sim. E a gente está vivendo um momento agora que a gente está passando por um ajuste de métricas. Né? A gente está saindo, talvez, uma era de bonanza, talvez a época com a maior disponibilidade de capital na história, onde o crescimento era a grande métrica, e agora a gente está passando por um ajuste onde crescimento sim importa, mas você precisa crescer com saudabilidade, você precisa crescer com um pouquinho de dinheiro naquela gaveta no final do dia, senão o negócio não para de pé. Inclusive, os maiores fundos de venture capital do mundo já deram um recado aí, né? Então, a nova fase é... Eu queria até entrar um pouco nesse ponto com você, porque quando a gente vira a chavinha aí, né, Ricardo, de somos executivos, depois somos empreendedores, eu acredito que você tenha desenvolvido muito nos últimos anos, nos últimos 18 meses, certo? Certo. A sua visão de futuro. Perfeito. Né? E o empreendedor, ele precisa dessa visão de futuro para que ele consiga chegar lá. É como se fosse a cenourinha que ele coloca ali para ele poder correr atrás. Você podia falar um pouco sobre isso e como é que vocês visualizam o futuro de vocês? Nossa, é uma ótima pergunta, eu poderia ficar aqui horas debatendo ela contigo, vou tentar ser conciso na minha resposta, mas várias coisas me vêm à cabeça. A primeira, eu tenho 2 sócios, como eu comentei, e o Rafa é um empreendedor em série. Bem mais jovem que eu, empreendedor em série, e eu aprendo muito com ele no dia a dia. Mas uma das primeiras coisas que eu acredito que seja importante para você ter essa visão de futuro, longo prazo, você não tem que ter medo do erro. E a verdade é que a maioria das empresas no Brasil hoje, sejam elas meritocráticas ou não existe uma cultura que promove o erro. Pelo contrário, hoje, numa grande empresa, você tem que, na verdade, tentar errar menos. Porque quem erra menos, teoricamente, vai ser promovido mais rápido. Eu sei que parece contraproducente o que eu estou falando, mas a verdade é que hoje a meritocracia, em grande parte das empresas, está pautada na falta do erro. É como se você jogasse um esporte, um basquete, e você fosse punido por arremessar. Só que as pessoas se esquecem que um dos maiores jogadores da história, que é o Kobe Bryant, foi o cara que mais errou arremesso na história. Só que você lembra disso? Não, você lembra dos acertos. Então eu, particularmente, a primeira coisa que eu vejo é que você tem que tá mais confortável com o erro, você tem que chutar mais pro gol, você tem que arremessar mais a bola. Então a primeira coisa é mudar um pouco a tua relação com o erro. Porque o futuro, na minha opinião, eu vejo o futuro, ele está cada vez mais complexo. Principalmente porque as mudanças, tecnologia, comportamento, elas estão cada vez mais rápidas. Então é muito difícil você fazer um plano de 10 anos para o teu negócio hoje. Para pensar no meu negócio de marketing, de publicidade, de tecnologia. Imagine se há 15 anos atrás você fosse fazer um plano de 10 anos. Você teria errado a maioria das mudanças tecnológicas, até comportamento. Há 10 anos atrás a gente não falava de TikTok.
Entendeu? Então, assim, olha, como é que você vai fazer um plano de mídia sem saber o que vem por aí? Então, a primeira coisa sim, você tem que ter uma visão de longo prazo, mas você tem que estar preparado para errar e mais importante que errar, você tem que estar preparado para mudar com velocidade e se adaptar, né, com muita velocidade. Aquela frase, né, de Darwin, né, sobre adaptabilidade, acho que ela nunca foi tão verdade no mundo dos negócios. Antigamente você conseguia se proteger com muito mais facilidade. Você construía uma grande fábrica, você comprava caminhões, você investia em tecnologia que poucos poderiam copiar. A verdade é que hoje tudo isso mudou e o que garante sucesso no negócio, na minha opinião, sim, mais uma vez, tem coisas que não mudaram, cultura e pessoas, e sonhar grande para o futuro, mas nessa jornada você tem que estar disposto a errar e, como eu te falei, você tem que estar disposto a mudar com rapidez para se adaptar. E olha que interessante isso que você está falando, porque você pega num recorte que para nós é muito importante em relação à adaptabilidade, que é muitos empreendedores que estão nos assistindo aqui agora, eles nos perguntam nessas mentorias que nós fazemos no PMX, que é quanto que eu devo investir em inovação, ou então como é que eu devo pensar a inovação dentro do nosso negócio. Você tem alguma medida, alguma forma Perfeito. de visualizar isso ou de executar, na verdade, né? Na verdade, de executar no seu dia a dia essa relação da inovação? Sem dúvida. A métrica depende muito do negócio, mas eu vou te dar um exemplo. Se você tem um produto e você tem um portfólio de produtos, eu acredito que você tem que estar buscando ter dentro do teu faturamento 20% dele vindo de inovação. De 20 a 25. Que faz com que a cada 3 anos você, em média, renove o teu portfólio por completo. Essa, na minha opinião, é uma boa métrica, onde você começa a medir dentro do teu faturamento quanto do teu faturamento está vindo de inovação, de novos produtos. E aí você tem que setar um tempo para isso. Eu acredito que 3 anos é um tempo bom. Então você pega todo ano o teu negócio, vê o teu faturamento e você tenta buscar que 20, 25% desse faturamento tenha vindo de novos produtos. O que são novos produtos? Coisas que você colocou para dentro do teu negócio nos últimos 2 ou 3 anos. Esse é um frame que eu gosto de usar, que dá uma boa ideia se você está inovando na velocidade correta ou não, ou se você está inovando ou não. Porque muita gente acha que está inovando, mas não está inovando, porque o dinheiro está vindo no mesmo lugar e não de coisas novas. Mas você montaria um portfólio de produtos que, por exemplo, não tem nada a ver com o seu core business atual. Vamos supor, eu sou uma indústria, ou então eu sou uma empresa de serviços e eu faço sempre aquele mesmo modelo, eu tenho o mesmo modelo de negócio. Você investiria em algo um pouco discrepante do seu core ou não? Acho que é uma combinação. Eu gosto de separar o que você acabou de falar em 2 linhas. Inovação e renovação. Inovação você faz água, você tem uma empresa de água e você vai começar a fazer cerveja. Isso é inovação para mim. A renovação você faz água, agora você vai fazer água com gás, você vai fazer uma água saborizada, você vai fazer uma água com algum tipo de valor funcional, mais sódio, menos sódio, né, mais alcalina, menos alcalina. Então, eu acho que você tem que separar essas 2 coisas. Óbvio que renovar é muito mais fácil, inovar é muito mais complexo, mas sim, na minha opinião, você devia olhar para as 2 linhas. O único cuidado que as pessoas têm que ter é que se você começar a inovar demais e sair demais da tua linha principal de negócio, do teu core business, você pode acabar enfraquecendo o teu negócio principal. Por isso que eu acredito que você tem que estar sempre de olho na inovação e na renovação ao mesmo tempo, buscando essa constante evolução de portfólio para que você possa manter o negócio saudável, mas ao mesmo tempo você possa estar capturando oportunidades que você ainda não enxerga no teu dia a dia. E aí você tem que colocar um orçamento, né, um budget por trás disso também. Não adianta nada querer inovar e não investir, seja no desenvolvimento de produto ou na comunicação desse produto para o público. Porque muita da inovação vai ser conseguida através da mudança de comportamento das pessoas. E mudar comportamento é difícil e custa caro. É isso que eu ia falar, né? Custa dinheiro, e bastante dinheiro, né? Agora, me fala uma coisa, esse modelo de inovação que você está contando aqui para nós, ele se aplica tanto à sua empresa atual como, por exemplo, no passado, na Ambev? É mais ou menos o mesmo modelo que vocês aplicavam? Exatamente igual. O que você vai mudar, como eu te falei, é um pouco das unidades de medida de acordo com a natureza do teu negócio. Um negócio de produto é muito mais fácil, talvez, você medir do que um negócio de serviço. Mas o modelo se aplica.
Legal. E vamos entrar um pouquinho aqui na parte de cultura agora, que é um tema que eu acho que você domina muito e tem implementado, né, recentemente aí na Adventures principalmente. Mas como é que você pensa cultura e o quanto você acredita que cultura é importante para fazer um negócio escalar cada vez mais? Eu não é que eu acredito que é importante, eu tenho certeza que é importante. E tenho certeza que é a coisa mais importante do mundo. E a gente, mais uma vez, falando dos tempos que a gente vai viver agora, eu acredito que os negócios que vão sobreviver nos próximos anos são negócios que são construídos em cima de uma cultura forte, uma cultura onde os valores são vividos pelas pessoas no dia a dia. As empresas que não construíram cultura nos últimos anos vão pagar um preço alto pela falta dela, não tenho dúvida. Cultura, na minha opinião, continua sendo o principal alicerce de um negócio. E hoje, mais do que nunca, a gente vai ter a oportunidade de testar essa minha tese. A ideia aqui não é ficar. O mundo está cheio de gurus hoje, né? Até talvez esse podcast, por que eu tenho que ir lá escutar esse cara falando? A ideia aqui que não acho que eu vou ensinar as pessoas. O que eu pretendo fazer aqui com você hoje é provocar as pessoas e inspirar as pessoas a pensar diferente. Vai lá e testa. Cultura é um bom exemplo. Não existe cultura certa. Existe a cultura do teu negócio que funciona para você. Mas não tem como você, hoje aqui, não dá pra gente escrever um manual de cultura e dar para as pessoas que estão nos escutando aqui, vai lá e implementa isso. Não. Para mim, uma cultura vencedora, em primeiro lugar, é uma cultura que funciona para o teu negócio. E essa cultura vão ter, na minha opinião, alguns elementos que vão maximizar o sucesso. Por exemplo, valores que façam sentido para o teu negócio, valores que se assemelham de uma cultura de dono, valores de sonho grande, valores de pessoas e que tem o consumidor no foco, que tem o consumidor no centro e que você está constantemente tentando melhorar o teu produto, o teu serviço, investindo em inovação, seja para dar uma experiência melhor, para reduzir preço ou para conseguir dar algum tipo de benefício, algum tipo de conveniência lá na ponta e assim você consegue atrair cada vez mais pessoas melhores para o teu negócio, você vai dando um pedacinho desse negócio para eles, que é o famoso partnership, e com isso, na minha opinião, você consegue construir um grande negócio. Que Agora, legal. é difícil. É fácil falar, difícil fazer. Então, é exatamente isso que eu queria te perguntar aqui, porque eu acredito que a cultura você consegue implementar através do seu modelo de gestão. Faz sentido? Porque a cultura ela é aplicada no dia a dia das pessoas de acordo com aquilo que é praticamente a visão dos principais empreendedores, né? Dos principais sócios ali, que estão implementando a cultura no dia a dia. Faz sentido? Como é que vocês Não, aplicam isso? faz sentido, mas a única maneira de uma cultura perdurar numa indústria, num negócio, numa empresa, é se você consegue transferir a responsabilidade de evangelização dessa cultura para as pessoas. Na minha opinião, uma empresa onde a cultura está na mão dos founders, somente dos founders, vai fracassar. Para mim, o que faz a diferença é quando os founders, a direção, a liderança dessa empresa, consegue traduzir a cultura e essa cultura permeia em toda a organização e vai haver um momento onde as pessoas, sejam onde elas estiverem, conseguem também replicar isso para as outras. Por isso que eu gosto de usar a palavra evangelizar aqui, obviamente sem nenhum cunho religioso por trás dessa palavra, e sim do sentido de poder disseminar esses valores para a empresa toda e as pessoas acreditarem que isso é melhor para elas lá dentro. E vocês têm algum ritual para fazer essa evangelização? E aí que eu acho que entra o modelo de gestão que você falou. Tá. Para mim, é como o ritual é o modelo de gestão. Certo. Mas aí como é que vocês implementam isso? Como é que funciona hoje o modelo de gestão de vocês? Como é que vocês, por exemplo, fazem reuniões ou então trabalham no modelo híbrido, trabalham no modelo presencial? Tem algum tipo de dica nesse sentido? Não, aí a gente talvez vai misturar duas coisas, né? Que é a gestão do negócio com a gestão da cultura. A gestão do negócio, se é híbrido, se é remoto, se você faz, né, reunião mensal de resultados, se Sim. você tem um processo de partnership, onde você, né, escolhe os novos sócios e sócias, tudo isso para mim é um modelo de negócio. O modelo de cultura é você deixar bem claro, na minha opinião, quais são os valores que a empresa carrega debaixo do braço, né, o que faz a diferença nesses valores,
você constantemente comunicar esses valores e você ter dentro do teu sistema de carreira, eh, dentro da tua meritocracia, eh, uma maneira de avaliar as pessoas no quesito cultura. Isso, cultura para mim vem antes de resultado. Tá. Porque eu prefiro ter uma pessoa boa no quesito cultura, que ela pode melhorar nos resultados, do que uma pessoa que é excelente em resultados, mas não tem a cultura. Para mim, a cultura vem antes do resultado. Com a cultura certa, você constrói essa plataforma, esse sistema de gestão para entregar melhores resultados. Entendi. Eu entendi sua visão claramente. É que eu também acredito que a cultura, ela está nos corredores, tá? Sem Ela, dúvida. ela está nos corredores da empresa. Ela precisa ser disseminada para as pessoas de alguma maneira, e para isso eu acredito que os rituais às vezes são importantes para que as Perfeito. pessoas entendam. Vou dar um exemplo, né? Poxa, se você faz uma reunião quinzenal ou mensal de all hands para Perfeito. poder transferir um pouquinho dessa visão do founder ou dos principais sócios da empresa, não sei. E essas pessoas entendem qual que é essa forma de pensar que possivelmente foi materializada em um documento, sei lá, que fica na nuvem, e a pessoa leu aquilo no momento do onboarding da empresa. Esse é um ato de disseminação da cultura. Perfeito. Assim como as reuniões semanais, né? Perfeito. E nada melhor do que você setar o exemplo, e viver esse exemplo, né. Sei lá, pega uma parte importante da cultura de uma empresa, muitas vezes é o famoso OBZ, né, o Uhum. controle de custos, orçamento base zero, Ah, né, como é que a empresa gasta, você sabe como é que é isso. já não tem mais caminho para isso, né? Exato. E esse é um bom exemplo. Você não pode implementar uma cultura numa empresa onde você fala que as pessoas têm que gastar pouco, daí você vai viajar, você viaja de primeira classe, fica no melhor hotel. Então, ou você cria uma regra que é para todo mundo, né? Ou você está destruindo cultura. Uma empresa não pode fazer, na minha opinião, é segregar essa regra, criando diferentes escalas para você viver esse valor. Para mim, isso é muito binário. Ou você faz ou você não faz. Ô, Ricardo, você está falando uma coisa que sempre aparece aqui nas nossas discussões com os empresários, que é, eu acredito na cultura do crescimento, exclusivamente, né? Aquele crescimento que é, poxa, só prezo por fluxo de caixa e tudo mais. E muitas vezes nessas discussões aparecem a questão do propósito de uma empresa. E aí, para mim, o propósito é quando talvez a cultura se materializa na cabeça do cliente, do consumidor ali. Como é que funciona na sua visão? Existe essa história da cultura para propósito e o propósito ele muda de fato o posicionamento de uma marca no mercado? É um assunto complexo. Eu não acho que tem uma resposta certa ou errada aqui, até porque eu acredito que cultura é algo muito único, né? Eu não necessariamente acredito que você possa copiar e colar uma cultura de uma empresa para outra e essa cultura dar certo, porque no final do dia você precisa de pessoas para moldar essa cultura. Não existe numa empresa uma sala chamada cultura. Uhum. A cultura é feita justamente pelas pessoas que estão ali. Então, em primeiro lugar, a cultura, ela sim, ela vai de cima para baixo, mas como eu te falei anteriormente, eu acredito que somente quando ela permeia toda a organização e essa é uma rua de duas mãos, ela dá certo. Não adianta nada só vir de cima. As pessoas ali embaixo têm que entender e têm que disseminar isso. Isso é uma coisa, cultura. Propósito é outra, na minha opinião. Tá. Você pode ter uma cultura forte e um propósito fraco. Como você também pode ter um propósito forte e uma cultura fraca. O ideal é que você crie um equilíbrio entre as duas coisas e sim você tem uma cultura forte com um propósito vencedor na ponta que faça com que o seu negócio prospere. Mas eu, mais uma vez, volto e repito, eu acredito que cultura forte vem em primeiro lugar. Um grupo de pessoas que compartilham da mesma cultura, pessoas boas, competentes, vão resolver problema. Entendeu? Vão fazer. Se tivesse que escolher entre propósito e cultura, eu escolheria cultura em primeiro lugar. E aí, essas pessoas boas juntas, certamente vão criar um propósito que faça diferença na vida das pessoas e esse negócio, sem dúvida nenhuma, vai prosperar. Que legal. Essa visão é uma visão muito complementar ao que a gente tem até discutido aqui dentro. Eu gostei demais porque você está separando e dizendo que cultura é o ponto principal que os empreendedores deveriam se preocupar, inclusive até mesmo antes de pensar em simplesmente posicionamento ou modelo de crescimento.
Vamos pegar aqui, Ricardo, um pouco nesse recorte do Ricardo que constrói marcas ou que é apaixonado por esse tema aí. Existe hoje algum modelo, algum framework que você acredita, né, de construção de marca que funcione melhor do que outros modelos? Como é que é isso na sua visão? Belíssima pergunta, porque a gente está vivendo. Talvez esse podcast daqui a um ano vai estar completamente já desatualizado, né? Esse papo, ele talvez ele se torne relevante daqui a algum tempo. E eu não acho que existe somente um modelo, mas eu tenho algumas hipóteses que eu consigo dividir com você no momento. Um é que o mundo está passando por uma revolução no que eu gosto de chamar da economia da atenção. É fato que vai ser cada vez mais difícil você interromper as pessoas para se comunicar com elas e para engajar com elas para vender alguma coisa. Vai ser cada vez mais difícil. Você vai ter que começar a buscar maneiras de entrar na rotina dessa pessoa de uma forma orgânica. Isso vai ser cada vez mais difícil porque vai ficar cada vez mais caro e todo mundo que é empreendedor ou empreendedora aqui está vendo que os custos estão subindo cada vez mais, principalmente os custos, né, de aquisição de cliente. E, pelo outro lado, as pessoas vão estar cada vez mais céticas com relação à interrupção. Então, a gente está passando por esse momento e as empresas que, na minha opinião, conseguirem crack esse code de como você abaixa teu CAC, como é que você melhora a sua relação CAC-LTV e, ao mesmo tempo, como é que você consegue entreter ao invés de interromper, essas empresas vão criar alguma coisa muito legal. Eu tenho certeza que elas vão conseguir vender muita coisa. Eu acho que esse é um dos principais desafios, né? Porque essa é uma pergunta que eu até tenho aqui guardada para você, que é no sentido de como é que você acredita que será a relação das pessoas com as marcas? Vamos falar daqui a 2 anos, né? Não vamos falar daqui a 10 anos, mas essas transformações que estão acontecendo agora, você tem algum palpite sobre o que vai mudar ou para onde está indo a atenção das pessoas e como elas estão se relacionando com as marcas hoje em dia? Não, sem dúvida. Primeira coisa é a seguinte, marcas vão continuar existindo, as marcas não vão sumir, a não ser que sumam os seres humanos do mundo. Porque as pessoas consomem marcas porque elas querem te dizer alguma coisa. Então, hoje, quando eu venho aqui com esse relógio, com essa camiseta, com esse tênis, eu vim para cá para te dizer uma coisa. Todo mundo que consome uma marca, usa uma marca para mandar uma mensagem para as pessoas. Então, isso vai continuar existindo. As pessoas vão continuar consumindo marca. Uma mudança que eu acho que a gente vai começar a ver é que antigamente você tinha uma mídia em massa que era muito eficiente. Hoje, essa mídia está fragmentada. E o que eu sinto é que as pessoas estão buscando cada vez mais valores pessoais. E é por isso que eu acredito que elas vão buscar isso nas marcas do futuro. E é por isso que eu acredito que pessoas que têm um canal na mão e um canal que gera atenção, e é por isso que eu acredito que celebridades vão ser as grandes criadoras de marcas do futuro, elas vão ter uma vantagem, porque elas vão ter um CAC mais baixo e elas vão ter uma mídia mais orgânica. E a gente já tem esse exemplo no mundo inteiro. Você tem uma Rihanna, que agora é uma bilionária, não por causa da música, e sim porque ela tem uma marca. Você tem um George Clooney, que também é um bilionário, não por causa dos filmes, e sim por causa de uma marca. Você teve em 2020 o Conor McGregor sendo o atleta mais bem pago do mundo, sendo que ele só fez uma luta, mas porque ele vendeu uma parte da empresa de whisky que ele tinha. Você já tem IPO de empresas de celebridades. Então, eu acredito que no futuro, as celebridades que quiserem transferir o equity que elas têm na atenção que elas geram nos canais próprios para a criação de marcas, elas vão ter uma vantagem. Eu vou te dar um exemplo. Para quem está nos assistindo ou nos escutando aqui hoje, faz o seguinte exercício. Pega, por exemplo, um atleta brasileiro, o Neymar ou qualquer outro atleta de qualquer outro esporte. Vai no Instagram dessa pessoa e vai ali na bio dela e vê o que está escrito ali. Agora faz o seguinte, pega um outro atleta do futebol mundial, que é um dos maiores do mundo hoje e que é o maior homem no Instagram hoje, que é o Cristiano Ronaldo. Tem 460 e tantos milhões de seguidores. Caramba. Cristiano Ronaldo é o maior homem do mundo. Daí, no lado das mulheres, você tem Kylie Jenner, Kim Kardashian, que são gigantes. Mas homem é o Cristiano Ronaldo.
Faz o seguinte exercício, agora que você está nos escutando aí. Pega o seu celular, vai aí no teu desktop, olha o Cristiano Ronaldo no Instagram. Você vai ver que ele tem quase 500 milhões de seguidores. Olha o que está na bio dele. Tá lá o website dele, cristianoronaldo.com. Clica nesse website. Você vai clicar nesse website. Primeira página é sobre a carreira dele. Se você está no seu celular, você vai para o lado, segunda página. O que é? É o óculos dele. É a cueca dele. É o perfume dele. Tá. Então, olha só que legal. Ele já está transferindo. Ele está aí com seus 30 e tantos anos, né? 37, está chegando no final da carreira. Mas ele tem um canal de 500 milhões de pessoas. É maior que a audiência da Globo. Então, o que ele está começando a fazer? Ele está começando a verticalizar essa atenção e transferindo essa atenção que ele tem, que gera muito engajamento, para negócios próprios. Então, ele tem a própria linha de perfume, de cosméticos, de óculos, de cueca e assim por diante. Eu acho isso uma belíssima ideia. Aí você vai no perfil de outros atletas americanos ou internacionais, você já vê isso acontecendo com frequência. O Brasil ainda está atrás. Pega a música, por exemplo. Você vai vamos fazer o mesmo exercício. Vai no Instagram de grande parte dos grandes músicos nos Estados Unidos e no mundo, você vai ver que geralmente está ali em cima o negócio deles já. Aí você vai no Brasil, você não vê isso acontecendo. E você tem no Brasil hoje pessoas que têm tanta audiência quanto esses astros mundiais lá fora. Pega o Gustavo Lima, por exemplo. O Gustavo Lima é um belíssimo exemplo de um cara que tem quase 50 milhões de seguidores no Instagram, que ele certamente vai ter muito sucesso aqui no Brasil quando ele decidir lançar os produtos próprios. Ele é um exemplo de muitos. Eu te falo, vamos falando um pouquinho de tendência, eu não sou um futurista, tá? Mas falando um pouquinho de tendência, eu tenho certeza que o Brasil vai ter muita celebridade bilionária nos próximos anos. E eu tô colocando o bilhão aqui mais como uma métrica, tá? E não necessariamente que tem que ser R$1 bilhão ali na conta dele, mas eu acredito que grande parte dessa riqueza que essas pessoas vão construir nos próximos 10 anos no Brasil não vai vir da atividade principal deles, e sim das marcas que eles e elas vão criar nas costas da atenção que eles têm nos seus canais próprios. Agora, Ricardo, pega o que você está falando aqui e até uma provocação já entre parênteses do Pimenta aqui. Se essas celebridades hoje que estão fazendo o que você chama, é um modelo de media for equity, né? Pelo que você está descrevendo. Perfeito. Faz sentido? Faz sentido. Tá. Se essas pessoas que hoje estão construindo a sua reputação, construindo casas em terreno alugado, que a gente gosta de brincar, porque elas estão no Insta, elas estão no TikTok, elas estão no YouTube, né? Em diversas plataformas do momento. Agora, quando essas pessoas trouxerem essa atenção para suas plataformas próprias e elas detiverem os dados de seus próprios, possivelmente clientes, consumidores, imagina para onde vai o valuation é uma dessas... loucura. É uma loucura. Não. Desculpa te interromper, mas... É isso. Pega, volta lá, para quem tá com a página do Cristiano Ronaldo aberta ainda aí. Eles estão fazendo isso, então. Primeira coisa que você faz quando você vai no site do Cristiano Ronaldo, o que acontece? Assine a news. Exatamente. Entendi. E aí, olha só que loucura, a celebridade começa a ter o dado dos fãs. E isso vai virar uma plataforma de mídia no futuro. Ele muda o jogo. Mudou o jogo. Animal. Mudou o jogo. Entendeu? E é um dado que você quer dar. Você quer receber notícia dele, porque você é fã. Entendeu? Ela não tá te interrompendo. Você decidiu seguir o Cristiano Ronaldo. Porque você é fã, porque você gosta. Você gosta do conteúdo dele ou dela. E é muito diferente a relação de uma pessoa com um ser humano do que de uma pessoa com uma marca. Você matou. E é por isso que eu digo que no futuro as marcas de sucesso vão ser as marcas que conseguem traduzir esses valores pessoais de pessoas. Quer dizer que a Coca-Cola ou a Brahma vão morrer? Não, obviamente não. Essas marcas vão continuar muito fortes. Mas você vai ver que cada vez mais as pessoas... Está acontecendo agora. E, recentemente eu estava falando com um amigo meu que voltou do exterior e ele falou assim, cara, eu estava vendo aquela linha de Kylie Cosmetics em tudo quanto é aeroporto do mundo. E ele falou assim, na maioria dos aeroportos estava tudo esgotado. Kylie Cosmetics. E a marca é dela e a produção, teoricamente, é dela, certo? É terceirizado. Inclusive, ela vendeu metade da marca para Coty, que é uma das maiores do mundo, por $600 milhões. Ou seja, ela vendeu metade da empresa por $600 milhões. Já vendeu. E ela faz o que? A mídia. Né? Tudo isso é produzido em fábricas terceiras ou operações próprias, mas ela obviamente, ela não tem... É um modelo muito light, né? De ativos, onde ela não tem fábrica, não tem caminhão, não tem nada.
E ela precisa basicamente promover, trabalha demais, é claro, mas ela precisa promover aquilo constantemente. Exatamente. Agora, tudo vai dar certo? Não. Vai dar certo que é verdade no mundo dela. A própria Kylie tem uma história de fracasso. Tequila. Ela lançou tequila e foi um fracasso. Porque não era verdade, não era autêntico. As pessoas olharam e falaram assim, a Kylie não bebe essa tequila. Mas a maquiagem, ela certamente usa. E aqui no Brasil, você acredita que as celebridades já estão abrindo os olhos para esse modelo? Né, já está virando uma tendência? Não, eu acho que elas estão para trás. Tá. E é exatamente isso que a Adventure se predispõe a fazer nesse mercado. É pegar essas celebridades pela mão e falar assim, vamos junto, vamos construir um negócio junto. Porque o Brasil, Pimenta, é o país perfeito para você replicar esse modelo. Sabe por que ele é perfeito? Porque ele é gigantesco e diferentemente dos Estados Unidos, as pessoas aqui usam muito mais rede social e mais, elas são mais influenciadas por celebridades do que nos Estados Unidos. Sabe, existe um estudo que diz que 54% das pessoas no Brasil compram algo que um influenciador, uma influenciadora promove. Nos Estados Unidos é 12%. Ou seja, o Brasil é 4 vezes melhor que os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. Então, na minha opinião, o Brasil está atrasado. De novo, vou citar o exemplo do Gustavo Lima. O Gustavo Lima tem o mesmo número de seguidores que a Lady Gaga. E ele só está no Brasil. Vocês lançaram um produto com ele, Vamos não foi? lançar. Vamos Logo lançar. mais, um perfume. Tá bom. Eu acredito que ele vai ser o primeiro grande artista que se torna um dono de negócio aqui no Brasil. Mas como o Gustavo Lima tem vários. E ele tem essa cabeça de empresário? Totalmente. Mas respondendo a tua pergunta, ainda falta profissionalismo. A maioria dessas pessoas ela tá cercada de gente que é muito boa pra música, muito boa pro esporte, mas não é necessariamente boa pro negócio. Né? Eu brinco, né? Quando um artista compra um avião, quem que ele coloca pra pilotar o avião? Um piloto, né? Certo. Agora, quando ela faz o negócio, quem que ela bota pra tocar o negócio? O produtor dela. Exatamente, não dá certo. Entendeu? Então, assim, você tem que se cercar de gente boa. Como um negócio. Quando o artista decide fazer uma empresa, ele tem que colocar gente boa pra tocar o negócio. Quando o artista se machuca e ele vai precisar ser operado, ele vai aonde? Ele vai no hospital. E ele pega quem? O melhor médico. É a mesma coisa no mundo dos negócios, gente. Não dá pra você achar que você vai criar uma marca só porque você tem atenção e o negócio vai dar certo. Você sabe muito bem, todo mundo tá nos escutando aqui, sabe que o negócio não vive só do marketing. Né? Muito a gente falou de coisas que são muito mais importantes que o marketing. Muito além hoje. do marketing. Por exemplo, cultura, gestão, gente. A gente mal falou de marketing. Exatamente. Entendeu? Então, agora, o marketing é uma belíssima. Né? O marketing é a alma do negócio. A gente pode até brincar, né? Só que o negócio não vive só de alma. É isso aí. E, poxa, a gente poderia falar aí muito tempo sobre esse assunto aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta, Ricardo, que é muito legal para nossa audiência também, que é em relação ao modelo de aprendizagem. Como é que você aprende hoje? Tudo que você sabe foi mais, poxa, estudei pra caramba, li muitos livros, ou então na convivência diária porque eu leio demais. Como é que você aprende? Não, certamente, leitura é uma... informação como um todo, na minha opinião, é uma belíssima fonte de conhecimento. E vocês mesmo. Para pra pensar esse podcast aqui. Há 20 anos atrás, você não tinha esse podcast. Há 20 anos atrás, você não tinha uma Startse. Era muito mais difícil você aprender. O ano passado era muito menos democrático. Né? Quem tinha mais acesso sabia mais, quem sabia mais vencia mais. Hoje o fato é que, sem sair de casa, você consegue aprender muito. Tem muito conteúdo bom disponível, tem muito livro, tem muita história que está disponível aí em vídeo, em áudio e etc, etc. Então, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o primeiro passo é curiosidade e vontade. Então, é curioso e tem vontade de aprender, você certamente vai aprender muita coisa. Isso é uma vantagem, sem dúvida nenhuma. Se você consome mais conhecimento, você aprende mais rápido e você vai ser melhor. Agora, de nada vale se você ficar no teórico. Você vai ter que, em algum momento, ir para a pista. Né? Você vai ter... Né? Ninguém aprende um avião ficando 100% do tempo no simulador. Né? Você não aprende a pilotar um avião ali. Você vai ter que sair do simulador e pilotar algum dia. Você vai ter que sair e, né, pegar o carro e pilotar algum dia. O negócio é a mesma coisa. E aí que eu acho que a grande vantagem que a gente tem hoje é que você consegue, muitas vezes, falhar na velocidade da Ferrari pelo preço do Fusca. E isso é uma vantagem que a gente tem hoje. Antigamente era muito mais custoso você falhar. Hoje você consegue falhar rápido. E é por isso que eu acho que você tem que arremessar. É a analogia é o exemplo do Kobe Bryant no basquete. Ele arremessava pra caramba. Errava muito, mas ganhava muito título. Então eu acho que a gente tá num momento, e aí a gente volta no começo desse papo aqui hoje, que as
as pessoas precisam ter coragem de errar. E errar não é necessariamente um resultado ruim. Óbvio que se você está errando mais, você está acertando, isso não fecha a conta. Mas se você está errando, mas no final você está ganhando o jogo, é isso que importa. Até se eu puder colocar um temperinho final aqui no que você acabou de falar, quando a gente conhece muito bem os nossos números, né, Ricardo, a gente fica com menos medo de errar, porque às vezes a gente sabe quais são as métricas de negócio. Por exemplo, existe um indicador que na minha visão é chamado de walkaway price, ou seja, o stop loss, por exemplo. Perfeito. Você define aquele walkaway price ali, o walkaway do eu posso sair, né? Isso aqui não vai me colocar o meu negócio em risco, e você consegue, poxa, insistir mais em inovação, né? Até um modelo de crescimento que a gente adota na Startse e muitas empresas adotam, que é do growth, né? Do growth hacking, que é quanto mais experimentos quanto mais hipóteses você gera e mais você testa, mais você acelera a inovação e possivelmente mais você cresce e mais você aprende sobre o seu negócio. E perfeito, Pimenta. E eu acho que muitas empresas novas e startups, empresas pequenas que estão começando hoje, elas se esquecem de fazer algumas coisas que são básicas. Primeira coisa, um orçamento bem feito. Eu converso com muito empreendedor hoje que não tem um orçamento, não tem um plano de crescimento. E aqui não estou falando de plano de 10 anos, mas qual que é o plano do ano? Qual que é o plano dos próximos 3 anos? Aonde você quer chegar? Segundo, qual que é o teu orçamento para chegar ali? E aí, depois de ter um orçamento, você está acompanhando esse orçamento todo mês? Você está vendo como é que está seu plano versus seu real? Você está vendo como está a sua tendência? Você está adaptando esse plano? E aí, por último, dá para fazer o que você falou, dedicando uma parte do teu orçamento para inovação. Coloca ali 5%, coloca ali 10%. Mas começa. Começa. E agora, defenda esse orçamento. Blinde o teu orçamento para você proteger a inovação, para você poder premiar o erro. Óbvio, você não vai gastar 100% do teu orçamento em erro, mas coloca 5, 10, 15, 20%. Começa a medir, começa a testar. O que dá certo, você vai lá e maximiza. O que dá errado, você tira, você troca, você refaz, você encontra uma outra maneira, né? Então, aqui eu acho que tem muita coisa básica que tem muito empreendedor hoje que não faz. O orçamento é uma delas. Um programa de custo é outra delas. Um OBZ bem feito, né? Regras. Porque senão as pessoas começam a perder o controle. Né? Viagem é um bom exemplo. A gente já falou sobre isso rapidamente. Tem que controlar. São coisas básicas que qualquer negócio precisa e faz a diferença. Ricardo, eu tenho certeza que essa conversa foi brilhante, as pessoas gostaram demais aqui, assim, eu nem vi o feedback ainda, eu já sei que as pessoas adoraram, porque eu conheço muito bem a nossa audiência. Quero te agradecer demais pela presença aqui e te perguntar qual que é a melhor forma das pessoas te encontrarem online hoje, para te acompanharem. Essa pergunta é muito fácil de responder, porque eu só tenho uma rede social, que é o LinkedIn. Só o LinkedIn. Eu não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho nenhuma. Eu não uso nenhuma. Eu uso o LinkedIn, é uma rede que eu particularmente acredito que está muito perto do meu ecossistema, que está muito em linha com o que eu gosto de falar, uma plataforma que na minha opinião faz muito sentido. Então é ali, fiquem à vontade para me seguir, para interagir comigo. Eu sou rápido no gatilho. E mais uma vez, aproveitando para te agradecer, para parabenizar o que você faz, o que a Startse está fazendo. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, a maior e melhor oportunidade que existe no mundo hoje para alguém que quer empreender, criar um negócio ou intraempreender para tomar risco. E sabe por quê? Porque a gente tem o melhor capital humano do mundo. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que no Brasil a gente tem pessoas incríveis, mas que, se deixarem de lado um pouquinho do egoísmo, tiverem um pouquinho mais de coragem para fazer algo, eu tenho certeza que a gente vai criar muita coisa aqui no Brasil. E são empresas e organizações e pessoas como você e a Startse que, na minha opinião, vão fazer a diferença nessa jornada. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado pelo convite. Obrigadão, Ricardo. Ricardo Dias, co-founder da Adventures. Valeu, obrigado. Valeu. Muito bom.